veículos. Boa noite, telespectadores do programa Passaporte 44. No programa de hoje, trago uma pessoa muito amiga, digna de muito carinho e muito respeito por nós aqui de Itapetininga. É o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapetininga, ele, Clarindo Alves Lamunier. Boa noite, Clarindo. Boa noite, Josiane. Boa noite, telespectadores da SP Sul TV. É motivo de satisfação estarmos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso Corpo de Bombeiros. Bom, a primeira pergunta, eu gostaria que você fizesse um resumo, né? Como surgiu o Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapetininga? Bom, a nossa corporação surgiu em 1979, após alguns grandes incêndios que ocorreram em nosso município. Como na época era inviável financeiramente que se criasse uma corporação militar, dadas as exigências que seriam de um alto custo, então pensou-se, a exemplo do que existe em outros países, em se montar uma corporação voluntária. Eu, inclusive, na época não participei, eu só entrei no Corpo de Bombeiros em 1981. Então, um grupo de empresários, auxiliados pela Prefeitura Municipal, pelo comércio, pela indústria, eles resolveram criar essa entidade que começou bem pequenininha, né? Na época tinha somente um caminhão-tanque da Sabesp, o antigo SAI, que ficava de plantão com apenas um motorista para combater os incêndios que porventura ocorressem. E com o tempo o Corpo de Bombeiros foi crescendo e hoje eu acho que é um grande exemplo de participação comunitária. Quer dizer que vocês começaram com esse caminhão Um caminhão emprestado, que era do Serviço de Águas e Esgoto, e ficava de plantão. E para chegar até onde chegou, isso foi assim, mais doações, como é que isso, foi? O Corpo de Bombeiros é o que eu falei, é fruto de uma participação comunitária. Foi os itapetininganos, foram os moradores da nossa cidade, o comércio, a indústria, que fez com que o Corpo Bombeiro conseguisse manter os seus serviços até hoje. Não se esquecendo, é lógico, da Prefeitura Municipal, né, que praticamente tem arcado com todas as despesas de manutenção da nossa corporação. Agora, Clarindo, qual é o trabalho mais importante do Corpo de Bombeiro? O trabalho mais importante nosso é justamente aquele que não aparece muito, sabe, Josiane? Muitas vezes aqui mesmo na televisão a gente mostra o bombeiro atendendo ocorrências de incêndio, de acidentes e tal. E isso aí chama a atenção, né, da população sobre o nosso trabalho. Mas o que eu vejo como mais importante é um que não aparece, que é o trabalho preventivo, né? Você veja, eu posso garantir para você que Itapetininga é hoje uma das cidades do interior mais bem protegidas contra princípios de incêndio. Se não é uma das, é a mais, né? Nós temos um índice de praticamente 80% do nosso comércio, das firmas existentes em Itapetininga, possui equipamentos de combate a princípios de incêndio, né? Isso foi conseguido graças a uma legislação municipal, na qual o bombeiro figura como o agente fiscalizador, vamos dizer assim, e orientador, principalmente. E esse papel a gente tem cumprido desde 1985 e conseguindo esse índice bastante grande. Eu vou dar um exemplo prático disso para você. Hoje, em Itapetininga, 50% dos incêndios que ocorrem em veículos dentro da cidade, a hora que o bombeiro chega, esse incêndio já está dominado. Tá? E por que isso? Porque um carro que se incendeia dentro da cidade, ele se incendeia próximo a um estabelecimento comercial, um bar, um escritório, uma barbearia, que tem o seu extintor de incêndio lá, que foi obrigado a instalar esse equipamento por força da legislação. Então, esse extintor, ele serve para combater o incêndio no veículo que pegou fogo próximo ali. O importante do incêndio é a rapidez com que se começa a combater o mesmo, né? Quanto mais se demora, mais ele cresce e às vezes se torna incontrolável. Então, toda essa grande quantidade de extintores espalhados por toda a cidade
tem uma atuação, assim, vamos dizer, comunitária também. Ele não serve só para a pessoa que é o proprietário do extintor, ele serve para auxiliar a outro, né? O incêndio das lojas Matarazzo há anos atrás, né, 1978, um incêndio como aquele dificilmente se repetirá hoje em Itapetininga. A Campos Sales nós temos, eu acredito que deve ter ali um índice de 90% de equipamento de proteção, de combate a incêndios. Então, vamos supor, no horário comercial, como foi quando ocorreu aquele incêndio, hoje, se principiar um incêndio numa loja, é bem provável que o bombeiro, a hora que chegar, já esteja dominado, porque se reunirão os equipamentos das lojas vizinhas e será um grande número de extintores suficiente para combater aquele princípio de incêndio. Bom, você falou do trabalho mais importante, né? Agora eu gostaria que você falasse do trabalho mais perigoso no Corpo de Bombeiros. Bom, o trabalho nosso, no geral, né, é perigoso. Tudo que se vai fazer, às vezes, pode, se não for feito corretamente, pode ter consequências aí graves, né? A simples retirada de um cavalo de um poço, por exemplo, que pode parecer que é uma atividade que não tem, assim, nenhuma importância, talvez nenhum perigo, oferece, por exemplo, perigo não só do bombeiro cair, se machucar alguma coisa, mas existe problema de contaminação, né? Que o bombeiro enfrenta ambientes contaminados, né? Dentro de um posto, por exemplo, às vezes o ar não é nem respirável. O combate a incêndios também em residência, apesar de que a incidência, graças a Deus, aqui em Itapetininga está bastante pequena nesse tipo de ocorrência, também tem o seu perigo, né? E mais assim, de que normalmente a atividade, mesmo que bem executada, a meu ver, é bastante perigosa, é a procura de corpos de afogados no fundo dos rios, entende? Eu vejo como... Eu, por exemplo, não faço, acredito que nunca faria isso. Você imaginar um bombeiro mergulhar, não se enxerga nada embaixo d'água, tá? Ele vai procurar o cadáver pelo tato só. Deus, que trabalho difícil. Um rio oferece enroscos, né? Tem galhos no fundo, tem pedras, então tem uma série de circunstâncias que tornam esse trabalho, que eu acho que é o mais perigoso que é desenvolvido pela nossa corporação. Agora, quanto ao estado emocional, fala um pouquinho pra gente, como é que você fica depois que você vai socorrer vítimas em acidentes ou afogamento? Como é que você fica no seu dia a dia, depois que você presenciou essas cenas assim, tristes, chocantes? Você e seus companheiros? Bom, Josiane, no começo tudo é difícil. Por incrível que pareça, a gente vai se ambientando com isso, né? E não é uma ocorrência igual a outra, sempre uma ocorrência diferente. Cada ocorrência é marcada por determinados fatores que a tornam diferente uma da outra. Então, não adianta você pensar, eu vou nessa porque eu já fui uma vez uma parecida. É parecida, mas surgem inconvenientes às vezes na hora. E, então, isso vai se tornando normal, né, no dia da gente. O problema emocional ocorre mais quando nós se deparamos com pessoas vivas, né, presas em ferragens, né, com dificuldades de serem retiradas. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado para se manter calmo, né? Não podemos nos contagiar com o nervosismo dessa pessoa, às vezes, quando ela está consciente. Então, tivemos casos aí de demorar 2 horas para retirar uma pessoa das ferragens, a pessoa viva, né, sangrando, gritando de dor, né? Então, o problema emocional nessa hora é difícil, entendeu? Numa situação dessa, Clarino, pode ser assim, que a pessoa está presa em ferragem e tal, poderia se aplicar algum analgésico, quando vai ver que demora muito tempo para retirar essa pessoa? Bom, o correto, veja bem, agora nós temos aí um exemplo vivo de tudo isso, que é essa série que está passando na SBT, a Emergência 911, onde mostra o trabalho dos socorristas nos Estados Unidos, né? Lá eles têm o privilégio do equipamento, do material humano especializado, né? São médicos que correm para atender isso, são viaturas, são UTIs ambulantes, né, que fazem esse trabalho. Então, é um pessoal altamente especializado, que a finalidade deles é manter, o primeiro socorro nada mais é do que manter a pessoa viva até a chegada a um hospital, né, que tem toda aquela parafernália de equipamentos para
conseguir manter a vida dessa pessoa. O socorrista ele tem que fazer isso com um equipamento limitado. E nós ainda mais limitados ainda do que outras corporações que existem por aí. E aqui nós temos, por exemplo, nós Corpo de Bombeiros, nós fazemos curso de primeiros socorros, inclusive o Dr. Antônio Monteiro, chefe do ERSA 36, é quem nos dá esse curso prazerosamente, gratuitamente, todos os anos, às vezes de 6 em 6 meses, né? Onde nós aprendemos as condições básicas de socorro para uma vítima, né? Então, vamos dizer que a gente teria um desempenho como um médico especialista no setor, mas é muito melhor o atendimento por parte de um bombeiro com curso de primeiros socorros, que aprendeu pelo menos alguma coisa, do que esse socorro feito através de uma pessoa totalmente leiga, né? Inclusive tem que se ter um cuidado muito grande em como se mexer com a vítima, né? Como mover ela, como retirar ela do local da onde ele está após o acidente, para não agravar. Ao invés de ajudar essa vítima, né? Se a pessoa não tiver os conhecimentos básicos, ele pode, inclusive, provocar a morte dessa pessoa, né? Não sabendo remover. Então a gente tem procurado melhorar, vamos dizer, se especializar, né? Mas melhorar os conhecimentos nessa área para poder atender melhor a nossa população. E quais as necessidades agora do Corpo de Bombeiro em relação a equipamentos? Bom, em equipamentos, veja bem, em 13 anos e meio a gente não teve uma missão até hoje que eu falasse para você, Josiane, tal dia nós fomos em tal lugar fazer tal coisa e não conseguimos porque faltou isso. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas pode vir a acontecer. Porque nós não tivemos assim, não conseguimos nos expandir durante esses anos. Nós melhoramos um pouco, é lógico, conseguimos manter um nível que eu vejo como bom de atendimento, né? Mas nós temos que pensar naquilo que não aconteceu ainda. Então eu me preocupo bastante, eu tenho que pensar de sonhar, né? O sonho, ou melhor, um pesadelo de uma pessoa presa na ferragem de um carro e eu não tenho um equipamento mais possante para cortar essa lataria, para retirar ela. Eu tenho que, talvez, pensar num grande incêndio, né? No qual eu não, os caminhões que eu tenho não sejam suficientes para combater esse incêndio. E tenho que procurar brigar para conseguir isso, né? Para conseguir esses equipamentos. Nós temos aí a cidade de Sorocaba, que recentemente tem recebido uma grande quantidade de viaturas e equipamentos. E tem viaturas lá, hoje mesmo eu estava comentando com uma pessoa, tem viaturas lá que acho que fazem mais de 2 anos que estão lá e ainda não foram usadas. Mas se daqui a 10 anos, por exemplo, uma escada Magiro, se daqui a 10 anos essa escada for usada para salvar uma vida, ela terá sido importante e justificável a compra dela, né? É verdade. Então, eu encaro assim. Mas, e infelizmente, Sorocaba não é voluntários? Não, Sorocaba é um corpo bombeiro militar, né? Militar. Mas essas viaturas, esse equipamento é fornecido em 90% do seu valor é fornecido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, é da municipalidade. Agora, quanto ao número de voluntários, você tem mais ou menos assim o dado para passar para a gente? Hoje nós temos 23 voluntários, né, incluindo os que nós chamamos de mirins, né, que são os menores de idade, que são 3, que estão lá já há bastante tempo com a gente. Então, seriam 20 jovens aí, estão aí na faixa de 18, 20 anos, e mais esses 3 mirins. Fora esses 23, nós temos 8 funcionários que trabalham na parte que são motoristas, né? E mais 2 na parte burocrática, na parte de secretaria, que cuida de vistorias, etc. Agora, me desculpe pela pergunta, mas o interesse nosso, do nossos de Itapetininga, né? A respeito de quanto você ganha pelo serviço que você presta à comunidade. Bom, essa pergunta boa, porque muita gente não acredita, né, que eu não ganho nada. Eu sou presidente do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Seria como um clube atuando Você não ganha no nada, ramo da nada, segurança nada. pública. Então, eu como presidente, por estatuto, eu sou obrigado a não ganhar nada, né?
E, logicamente, não ganho, não só eu, como todos esses 23 voluntários que estão lá, não ganham nada. Mas, Clarino, você arrisca Inclusive, tanto a sua vida, a vida de todos ali. Existe só o tem um problema nome, amor. Isso é por amor. Você sei se lá, doou tem mesmo. gente que procura o lazer dele é uma determinada coisa. Eu e os meus companheiros lá, a gente, nas horas de folga, a gente faz isso. Agora, quanto a arriscar a vida, você falou uma coisa boa. Arriscar a minha vida, eu arrisco a vida deles. Isso é mais responsabilidade ainda, né? Acho que isso teria um custo muito alto. Eu acho que, sinceramente, se fosse para mim fazer isso para ganhar, eu acho que eu ia pedir muito dinheiro. Então, eu preferi fazer gratuitamente e nos traz satisfação, né? Sempre que a gente consegue minorar o sofrimento de alguém. Inclusive, não só de pessoas, sabe? Você falou em negócio emocional. Nós temos muito atendimento de animais, sabe? Socorro a animais, a cavalo, imposto, essas coisas. E não sei, por ser animal, por não falar, por não poder transmitir para a gente o que está sentindo, emocionalmente, às vezes a satisfação é bastante grande quando a gente consegue retirar um animal de um poço que estava para morrer ali, né? Então, isso todo mundo lá faz com a maior dedicação, com a maior vibração. Eu acho que... E nem os rapazes também não ganham nada para isso? Não, esses 23 não ganham nada. E é importante dizer que os outros que são funcionários que ganham, nas horas de folga, eles também estão disponíveis para ajudar, para trabalhar. Eles continuam sendo voluntários, entendeu? É, inacreditável. Quando a gente pensa que tudo assim está se acabando, está se perdendo, a gente vê que ainda existem muitas pessoas que têm o amor ao próximo, ao seu semelhante, e que se doam sem interesse, né, financeiro nenhum. Então vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos já já. Aguardem. Volta com mais um programa Passaporte 44. Eu gostaria de falar, Clarindo, a respeito dessa notícia que saiu aqui no jornal: bombeiros militares querem o fim dos voluntários, né? Então eu gostaria de mostrar aqui e que você falasse um pouco a respeito disso. O que está acontecendo? Parece que tanto trabalho, tanta dedicação e agora querem tomar todo esse trabalho que já está há 13 anos já? Essa situação aí já vem de vários anos, sabe? Praticamente, quando foi criado o Corpo Bombeiro, já havia uma situação não muito simpática por parte de alguns bombeiros militares quanto à existência de um Corpo Bombeiro voluntário. Agora, isso era só praticamente a gente que sabia. Eu vou dar um exemplo para ilustrar a coisa. Alguns anos depois que foi criado o Corpo Bombeiro de Itapetininga, vieram alguns oficiais do Corpo Bombeiro da Polícia Militar de Itapetininga vistoriar, dar uma olhada, conhecer as instalações e tal. Após essa visita, eles fizeram uma norma na Secretaria de Segurança Pública, dando uma série de exigências para que o Corpo de Bombeiros cumprisse para que pudesse ser oficial, né? Para que fosse uma entidade oficial. Então, por exemplo, o fardamento tinha que ser preto, a viatura tinha que ser pintada de roxa, a sala de telefone tinha que ter 35 metros quadrados, as instalações tinham que ter 3 banheiros. Mas eles viram tudo que o Corpo de Bombeiros de Itapetininga não tinha e puseram, né, pedindo, e deram 6 meses de prazo para ser cumprido. Tá? Deram 6 meses de prazo. Talvez nem eles tivessem isso, né? Hoje eles não têm. Alguns postos dele, hoje, não têm essas exigências de 6, 7, 8 anos atrás. E, logicamente, nós não cumprimos isso. E eles também não tomaram nenhuma atitude de fechar o Corpo de Bombeiros, nada. Só que a gente não conseguia oficializar. Eu tive pessoalmente na Secretaria de Segurança Pública e a condição nossa era
ilegal, totalmente ilegal. Era uma instituição ilegal. Ilegal porque não tinha outra similar, até hoje não tem oficialmente um corpo de bombeiros que funcione com esse número de voluntários, né? Então, era uma situação sui generis que não tinha regulamentação, eles fizeram essa regulamentação com a intenção de acabar com o nosso Corpo de Bombeiros. Nós não cumprimos e eles acharam que talvez não durasse, né? Que o Corpo de Bombeiro poderia ter uma atuação incompetente, causar algum prejuízo, né? E acabaria. Só que não acabou. Está aí, vai completar 14 anos. Então, nós temos sido alvo, durante todos esses anos, de uma série de coisas que nos levaram a concluir isso aí, essa manchete que está no jornal. Mas, Clarindo, o que a gente não entende é o seguinte, a gente sabe que por trás disso é óbvio que existe um grande interesse. E a gente sabe que o seu trabalho, como você acabou de falar, é voluntário, que você faz, que todos vocês fazem isso por amor, por doar, vocês se doaram a esse trabalho. Agora, qual o interesse que tem, certo? O militar querer que acabe os voluntários? Eu acho que o principal interesse... Porque a gente sabe que não dá ponto sem nó, sabe? É uma questão, eu acho que é uma questão de imagem, né? Durante muitos e muitos anos, só existe bombeiro militar. Agora surge um bombeiro civil, né? Isso eu estou falando em termos do estado de São Paulo. Surge um bombeiro civil que consegue sobreviver aí 14 anos e por diversas vezes é alvo aí de notícias da imprensa divulgando o trabalho, né? Nós já tivemos aí quase todos os canais da televisão aqui em Itapetininga mostrando o Corpo de Bombeiros. E agora a gente, veja bem, nós não fazemos isso para aparecer. O fulano é bombeiro para aparecer. Não é esse o caso. Agora, o que a gente executa nos leva, às vezes, a aparecer, mas eu acho que acima da satisfação pessoal está a satisfação de divulgar Itapetininga. É verdade. A Itapetininga que é exemplo, não é? A Itapetininga que possui um grupo de pessoas que se dedicam a uma atividade difícil, né? Gratuitamente em benefício do próximo. Como você falou, tem tanta coisa aí que se vê hoje em dia, os noticiários da televisão são os mais desagradáveis possíveis, né? Nós temos hoje o presidente da República mais desmoralizado em toda a história do nosso país. Nunca se falou tão mal de um presidente, de assessores e tal. Todo mundo querendo levar vantagem nesse país, né? Todo mundo aproveitando da sua função para ganhar alguma coisa a mais daquilo que ganha. Então você vê, rapaz, não vamos falar de mim, muita gente fala, o Clarindo é o dono do bombeiro, o chefe, é ele que é tudo. Não é. Eu hoje estou quase aposentando, já inclusive eu participo até muito pouco de ocorrências, mas nós temos lá um grupo de jovens hoje que é só vendo, né, para acreditar que os rapazes se dedicam, né, nesse serviço. Então eu acho que esse exemplo está machucando, assim, sei lá. Eu acho engraçado porque na época, né? há quantos anos Itapetininga não teve sequer Corpo de Bombeiro? Agora que foi fundado há 13 anos, já existe o Corpo de Bombeiro voluntários, que eu acho um trabalho muito bonito de vocês. Agora eles querem simplesmente se apossar de tudo isso. Inclusive, segundo eles dizem que a corporação não é mais voluntária porque tem funcionários. Agora eu pergunto para eles, né, particularmente para o Coronel Montegomery, que é o comandante do Corpo de Bombeiro de Sorocaba, e também para o telespectador, apesar de toda essa dedicação, quem se daria 24 horas por dia, um cara como é um motorista profissional, habilitado e com prática para dirigir caminhão, ficaria trabalhando 24 horas direto gratuitamente. Ele iria sobreviver do quê? Ele não tem outro meio de vida. Então, pelo menos os motoristas nós temos que ter contratados, isso é óbvio, né? É verdade, e eles acham lógico. que com isso nós não somos voluntários mais. Né? Isso que dá o direito a eles a tomarem a posse. Nós não somos voluntários. Né? Eles informaram a Secretaria de Segurança Pública que eles são contra o reconhecimento nosso de utilidade pública porque existe pessoal remunerado. Agora eu pergunto, a Santa Casa de Itapetininga, né, não é reconhecida utilidade pública? Os médicos que trabalham lá, os enfermeiros, né, em que pese toda a dedicação, não são remunerados? São remunerados. Exatamente. O asilo, os funcionários que são remunerados, são remunerados. A Casa da Criança, quer dizer, todas essas instituições têm que ter uma base remunerada, né, que são auxiliados pelos voluntários, que é o nosso caso. Né? Eu sou o presidente, nós temos a diretoria não é remunerada, a diretoria do asilo não ganha nada, da Santa Casa não ganha nada.
Então, não há diferença entre uma instituição e outra para esse problema do reconhecimento de utilidade pública. Só que eles não querem, porque se a gente conseguir esse reconhecimento, é meio caminho andado para melhorar, para a gente conseguir mais equipamento, para conseguir verba, e talvez até conseguir oficialização, porque até hoje nós não somos oficiais. O que existe é somente uma autorização no Diário Oficial do governador do Fleury, após uma pressão tremenda da imprensa sobre ele com o problema do Corpo de Bombeiros. Ele está lá, autoriza o funcionamento do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapetininga. Só isso que existe. Nós não temos um número de registro, não temos nada. Então, por essa situação, nós não temos até hoje nenhum tostão do Estado. Não ganhamos nada do Estado até hoje. Tudo que nós temos é fruto da comunidade itapetiningana e da Prefeitura Municipal. Mas e essa briga, como é que está agora atualmente? O que você acha que pode vir a acontecer? Bom, agora está praticamente declarado assim uma pequena guerra. Né? Isso, veja bem, eu tinha já informações de vários anos sobre isso daí. Eu só não divulgava, não reagia, porque eu achava que não ia levar a nada e eu não tinha provas. Hoje eu tenho provas documentais, tá, disso que eu falei, do que está publicado aí. E tudo isso que aconteceu me leva a concluir que eles querem acabar com a gente, que eles não querem mais que exista o Corpo de Bombeiros. Quando eles propõem que se crie um bombeiro misto, que se transforme o bombeiro misto, né, eles estão querendo, quer dizer, se for bombeiro misto, não vai chamar mais Corpo de Bombeiro Voluntário. Né? E eu não concordo com isso, vejam bem, não é que eu não queira que tenha bombeiro misto. Se for melhor para a cidade, eu sou obrigado a concordar. Eu acho que eu tenho que pensar no que é melhor para a cidade. Eu não estou concordando com a forma que estão tentando fazer isso. E já tentaram fazer uma vez. Uma vez eu já fui a Campinas para resolver isso daí, eu estava propenso a aceitar, porque eu achei que seria melhor para a cidade. Se eu tenho dificuldade para treinamento, por exemplo, com o bombeiro misto, eu vou ter um oficial para dar treinamento. Então vai ser melhor para a cidade. No caso de ser o militar? De ser militar e funcionários, porque eu não acredito num bombeiro misto com militares e com voluntários. Sabe por quê? Eu acho que o meu colega que está lá de plantão, ele me obedece hoje, porque eu não ganho tanto, eu não ganho e ele não ganha também. Entendeu? Sim. Eu sou voluntário, ele é voluntário, nós temos uma hierarquia, então ele me respeita, o Clarino também não ganha nada. Mas se nós trouxermos aqui pessoal militar remunerado para vir dar ordem para voluntário aqui, para querer talvez impingir um regime militar, eu acho que vai ser difícil dar certo. Realmente então, é difícil mesmo. O que pode dar certo, esses funcionários que já existem, esses motoristas, se juntarem com mais uma quantidade de militares, pode dar certo. Só que essa forma que eles estão querendo fazer isso, eu não concordo de forma nenhuma. Enquanto eu puder, eu vou lutar contra isso, tá? Como eu estava falando para você, uma vez eu estava propenso para aceitar essa ideia, porque eu achava que seria melhor para a cidade. Só que quando eu cheguei a conversar com o coronel em Campinas, ele me falou o seguinte, quantas viaturas você tem? Eu falei, tenho 5. Você tem que passar essas viaturas para o Estado. Equipamento de mergulho você tem que passar para o Estado. Eu falei, mas peraí, por que tem que passar? Porque nós não podemos ir lá se isso daí for particular de vocês. Eu falei, então o senhor não está querendo ajudar, o senhor está querendo pegar o que nós temos lá. Né? Isso foi com o coronel Amaro, em Campinas, há alguns anos atrás. Vou dar um exemplo, uma coisa que eu sabia, e até hoje eu não falei, vou falar hoje aqui para você. É um oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Sorocaba, foi punido porque deu treinamento para nós na hora de folga dele, alguns anos atrás. Tá? Ele era de Itapetininga, procurava nos ajudar, via as nossas dificuldades. Ele foi punido? Ele veio aqui num domingo. Na quarta-feira ele não trabalhava à tarde no expediente, ele vinha aqui, vinha dia de semana à noite, nos dava treinamento, não cobrava nada por isso, tá? Nos ajudou bastante. Ele foi punido por nos ajudar. Tá? Inacreditável. Então, você veja bem, eu tenho que concluir com isso daí. Eu não posso achar. E é por isso que eu acabo de falar que não dá ponto sem nó. Existe um grande interesse por trás. Agora, quanto à posição das autoridades aqui de Itapetininga. Bom, felizmente, do fim do ano para cá, nós conseguimos que a Câmara Municipal, particularmente o presidente, o Dr. Omar José Ozzi,
e também o vereador Luiz Honório de Oliveira Felisbino, eles se interessaram por esse problema de legalização do Corpo de Bombeiros Militares de Itapetininga. Então, eles mantiveram contato com deputados, com a Assembleia, e já tentaram, por outros meios, conseguir essa oficialização. Seria até, inclusive, através da Secretaria da Promoção Social. Felizmente, nós não conseguimos. E existe, no momento, um projeto na Assembleia, de autoria do deputado Miguel Casquel Monte, se eu não me engano, que agora foi nomeado secretário do Trabalho. Tem um processo de reconhecimento de utilidade pública do Corpo de Bombeiros lá na Assembleia sendo discutido, né? Eu, inclusive, há pouco tempo, durante todo esse processo, eu não queria revelar isso, falar nada, criar esse problema aí com o bombeiro militar, porque eu iria alertar eles para esse processo que está lá e pode ser que eles tentem nos prejudicar mais uma vez. Mas não dava para aguentar mais, sabe? Então está tudo aí em pratos limpos e espero, né, que os deputados, se tiverem tempo, né, que consigam entender agora, a nossa posição e nos reconhecer. Nós estamos praticamente para encerrar o programa. Já que se trata de um ano político, você espera alguma coisa dos políticos em geral? Sinceramente, não. Por se tratar em ano político, o que eu estou esperando é um monte de ano promessa de promessas, né? Você sabe que agora todo ano prometem... nós temos promessa. Então, o que eu tenho assim, esperança e acredito é no que já foi feito. O que vão prometer, que vão fazer, eu não acredito em nada. Então, isso aí que os dois vereadores começaram, eu acredito que talvez dê certo, se não aparecer nenhuma colherzinha lá para nos atrapalhar, né? Clarindo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você. Viu? Parabéns a você e a todos os voluntários de Itapetininga, viu? Que Muito Deus ajude pela vocês. oportunidade de vir aqui divulgar uma vez mais. Está sempre às ordens. Se você precisar da gente, pode contar, viu? Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a Dalva, a Marisa e a Alicac Boutique, né, que está sempre colaborando com a gente, e também ao nosso patrocinador Marcos, né, a Santos Veículos. A Santos Veículos fica à Rua Padre Albuquerque, número 1047, ou pelo telefone 71-2042. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.